Bom dia, bem-vindos nesta, eu acho que é começo de tarde já, do dia 20 de fevereiro, é isso aí, pós-carnaval. O Brasil já entrou na rotina, ou não? Amanhã ainda tem desfile das campeãs, né? Mas o que eu quero tratar neste programa, o tema já está aí, é a Quaresma, que tecnicamente começou na quarta-feira de cinzas. Você vai dizer, como é que são fixadas essas datas? Ora, o carnaval é uma data pagã, e cada ano você tem que olhar na folhinha quando é que vai cair essa terça-feira. Porque o feriado de carnaval está fixado em função da Páscoa, Semana da Páscoa, que normalmente é abril. Quando a igreja fixa a Páscoa, ela conta 40 dias para trás. Então é o carnaval. Quarta-feira de cinzas, fim do carnaval, começa a Quaresma, que tem muito a ver com 40 dias. Começa com as cinzas, seriam as cinzas do domingo de Ramos do ano anterior. Cinzas, o que seriam as cinzas? Aí um símbolo de que você já queimou todas as paixões, os vícios, então ficaram as cinzas. As cinzas, de onde vai renascer a fênix. Olha aí, mais um mito aí dos gregos, né? Mitologia grega. A fênix vai sair da cinza, dali renasce algo bom, algo novo. A mensagem da igreja, inclusive aqui no Brasil, durante a Quaresma, tem uma nota da fraternidade, né? A campanha da fraternidade, que o bispo, a cada ano, ele escolhe um tema. Eu não sei qual é o tema deste ano, mas a igreja já definiu que há uma mensagem, um tema para ser trabalhado durante a Quaresma. Parece que o Papa Leão XIV já fez um pronunciamento dizendo que esse é o período em que nós devemos nos aproximar mais do Evangelho de Jesus. Bom, todas as religiões têm aí suas tradições, a gente não vai tocar muito nisso aqui. O que eu quero dizer é que a palavra quaresma, que é 40, tem a ver com quarentenas, 40 dias que Jesus esteve orando no deserto, né? Sendo assediado pelo espírito do demônio, de Satanás, que tentavam cooptá-lo, né, para o reino de Satanás. Mas tem também os 40 anos dos judeus trabalhando no deserto, vagando no deserto egípcio, no Sinai, até atravessar o mar, entrar em Jericó. 40 anos, até chegar à terra da promissão, terra de Canaã. 40 também está nas quarentenas que nós temos que cumprir quando saímos do hospital, ou quando saímos de uma missão espacial. Os astronautas têm que ficar de quarentena, não sei se são 40 dias, mas a palavra é quarentena, para dizer o período que eles têm que esperar para se adaptar à gravidade aqui da Terra, ao peso da pressão bariátrica, né? 40 também está, 40 aparece aí até no período que os ministros da Corte Suprema devem guardar quando eles deixam a toga e vão para a vida civil. Eles vão trabalhar no direito, e então seria aí meio que antiético que eles saíssem já da Corte Suprema e fossem para o seu escritório de advocacia, né? Eles têm que manter um período longe do ofício para depois retomar a sua vida de advogado, magistrado. Bem, mas o que me interessa aqui é falar da Quaresma, os 40 dias de Jesus no deserto, que é de onde a igreja se espelhou para criar a Quaresma. Porque Jesus, logo que ele... Aí eu já posso claro, que Jesus, quando ele
é batizado por João Batista, ele está iniciando o seu ministério. Veja, João está lá no sul de Israel, lá de Jerusalém, né? Ele está lá vestido aquela roupa de pele, de carneiro, comendo gafanhotos, consta, e batizando as pessoas. Por isso ele é chamado o Batista. Ele dava o bate. Bate, o que lembra de vocês em inglês? Ou do grego? Bathroom. Sala de banho. Bath, é banho. Então, ele mergulhava as pessoas na água, e a água era o símbolo de renovação. E dizia, olha, aqui você agora vai de novo. A igreja pegou esse símbolo e fez no seu batismo. Joga uma canequinha d'água na criança, e ela não é mais pagã, agora ela é cristã, está batizada. Deixa pra lá, não é? Não estamos aqui para censurar ninguém, criticar os dogmas dos nossos irmãos católicos. Essa não é a intenção. Mas Jesus, tão logo batizado por João, ele diz, me batize. Por quê? Para cumprir as escrituras. Está nas profecias. Mas Jesus mesmo não batizou ninguém. Ou melhor, ele disse que agora o batismo seria o batismo do fogo. Você não vai ser testado, banhinho d'água. Ah, está mudado, converteu-se. Como a gente vê aí, assassinos saem da igreja dizendo, agora eu sou um pastor. Talvez seja mesmo. Talvez esteja convertido mesmo. Mas não quer dizer que seus milagres foram retirados suas mazelas ou que as suas dívidas tenham sido zeradas. Não, ele vai estar, sim, submetido à lei de causa e efeito. E se vai começar a resgatar, se não já nesta vida, mas com certeza na próxima. Então Jesus sai ali do Jordão, Vale do Jordão, e se recolhe no deserto da Judéia, naquela região mais ao sul de Israel, próximo a Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Eu gosto de ilustrar nossa conversa. Em Jericó está lá a famosa árvore de Zaqueu, né? Por que eu desliguei? Como Zaqueu, quero subir mais alto que eu puder. Eu não conheço a música. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe em toda a estrutura, faz mudar a minha vida. Quero ter caridade, quero amar somente a ti, Ele é o meu cajado, faz um milagre em mim. Desculpem os amigos, na cabeça, mas eu me lembro de ter cantado isso com Paula Zamp, lá em Jericó, olha só. Mas, vamos lá, vamos seguir. Então, acho que assim fica melhor. E o Monte das Tentações está ali perto de Jericó. Se o teleférico te leva lá ao Monte das Tentações. Seria esse monte. Não me lembro aqui do Jaraguá, mas que altitude tem? 800 metros? Eu não me lembro. Energias, porque ele sabia que ele queria pela frente uma missão séria, muito grave, rápida. 3 anos foi seu ministério. E que ele teria sido tentado pelo príncipe, entidade do mal, rival a Deus. Está na Bíblia aí. E que Jesus diz, então, a esse espírito, olha, afasta. Ora, você não está com fome, está jejuando, transforma essas pedras em pães. Nem só de pão vive o homem, repele Jesus. Ou seja, nós não precisamos só das coisas materiais, não é isso que nós precisamos. As coisas do Espírito é que nos abastecem. Mas o príncipe dos demônios teria levado Jesus para Jerusalém, próximo, subindo ali.
Jericó para Jerusalém, trajeto feito lá pelo samaritano, né? Está na parábola do samaritano. Então, sobe para Jerusalém e lá, na cidade de Jerusalém, no templo, Jerusalém tem uma torre lá, eu imagino que seja uma daquelas duas torres antoninas, onde os sacerdotes, a guarda lá do Sinédrio ficava vigiando. E falou, atira-te daqui. Olha, adorarás somente ao Senhor teu Deus. E tal espírito, obsessor, fala, então vem aqui, leva ele para um outro pináculo, ali na região de Jerusalém, numa montanha. Ele fala, diz, olha lá, você vem para o nosso reino, nós estamos querendo Deus, tudo o espírito obsessor deveria ter mostrado para a gente a beleza, as estrelas, as galáxias, ou o império dos sentidos na Terra, as torpes ilusões que nós estamos aqui embebidos, embriagados. Sem dizer que Jesus falou, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. E o espírito do mal se afastou. Ah, mas o espírito é forte. Bom, era isso que eu queria falar da Quaresma. Me lembro que em casa eu fui ligar o rádio, eu tinha 7, 8 anos, pouco mais. Um radinho assim, eu estava na Quaresma. Me lembro que a minha madrasta chegava e falava, Quaresma. Eu subia a Quaresma. Uma concentração, um estado de contrição, porque são os dias que antecedem o Calvário de nosso Senhor. Como que nós... Eu quero falar também sobre fluidos, passes, radiações. É algo muito comum aqui nas casas espíritas. Chega lá, você vai tomar passe? Não, não. Chega lá para outro, você quer passe? Ah, eu quero. Ah, eu quero tomar passe. Esse é o papo a passe. Não perde nunca. E tem na cabeça dele. Não é passe, não fala. Mas o passe é paliativo. O que é passe? Transmissão de energia. Eu acho que esse tema é interessante, porque nós também levamos na casa espírita nomes no papel para vibrações ou irradiações. Isso é fato? É fato. Nas preces de grupos de oração não fazem irradiação. Nós vamos orar em favor da paz mundial. Gente, às vezes, estão ligadas entre si aí pela internet, fazem aquela noite da oração, noite das vibrações. Nós não oramos pelos nossos governantes, não pedimos para alguém doente, irradiamos. A gente irradia, nós somos uma usina irradiadora. O pensamento é força, nós somos um dínamo. Kardec colocou lá no seu evangelho, lá a coletânea de preces, porque era um pedido também, que ele incluísse isso na edição nova. E então, do Limitation do Evangelista, selon l'Espiritisme, quando veio o Evangelho segundo o Espiritismo, já tinha lá a coletânea de preces. É uma forma de te orientar a condução do pensamento. Não são fórmulas mágicas, não é nem mantra, não, mas ali te
te ajuda a se orientar. Prece por um enfermo, prece por alguém que acaba de morrer, por alguém que acaba de nascer. Tem prece para tudo. Prece por um criminoso, prece pelos suicidas, principalmente. Então, a prece é pensamento envolvido no perfume da oração. Bom, eu agora pretendo falar então de passos. E comecei com esse livrinho aqui. Eu começo com esse livro. Passos e irradiações. Métodos espíritas de cura. Não vou falar ainda quem é o autor, embora tenha mostrado a capa. Eu fui restaurar esse livro, que ele estava arrebentado. Primeiro eu achei o miolo jogado, depois eu achei a capa. Eu, como bibliotecário, falei, bom, meu dever é restaurar isso aqui. Fiz aqui uma cola, passei um durex, ele ficou melhorzinho. Que realmente é um bom livro. Olha o que tem aqui na primeira orelha. Que eu chamo de orelha essa bloquinha. Você abre a capa. Em geral, você tem dados do autor, de um lado, do outro, uma sinopse da obra. Olha o que está aqui na sinopse desse livro, Passes e Irradiações. Eu li isso e falei, nossa, de que ano é isso? Meu Deus. Diz assim, presença de Kardec. Na era cósmica, a presença de Kardec se impõe. É uma realidade viva e atuante. Porque Kardec é o pioneiro da conquista do espaço sideral. Foi o primeiro a investigar o problema da pluralidade dos mundos. De fato. Mundos habitados. Habitados. O único a elaborar uma escala dos mundos. Primitivos, de expiação, regenerados, mundos felizes. Situando a Terra na sua exata posição no cosmos. Eu falo, a Terra é o terceiro planeta aí do sistema solar. Nós estamos falando do ponto de vista moral, planeta de provas e expiações. Kardec fez mais. Descobriu a telegrafia humana, os REPs, né? Que lhe permitiu antecipar as pesquisas astronáuticas da atualidade. Desdobrou as dimensões da ciência, ofereceu ao homem contemporâneo o conceito de humanidade cósmica, ou seja, a humanidade está nos conectados. A forma humana é a mesma, embora em alguns planetas a forma humana venha mais espigalada. Quem já assistiu o filme Avatar vai se lembrar daqueles homens azulados, com uma cauda, volitando, quase 2,5 metros de altura. Quem assistia National Kid, lá nos anos 60, como eu, me lembro os incas, com Z, venusianos. Eram seres habitantes de Vênus. Eles apareciam com umas orelhas compridas. E não eram necessariamente do bem, hein? Isso é coisa da época. National Kid, uma série japonesa dos anos 60. Eu ia na casa do meu amigo assistir, lá tinha televisão, preto e branco. Aí aparecia assim, a capa voando, aquela máscara. É um herói japonês. National Kido. Um herói nacional japonês. Eu gostava. Terminando o texto. Kardec ampliou a chamada Revolução Copérnica. Rompendo o organocentrismo biológico, ao demonstrar que a vida não é produzida pelo organismo vivo, mas a energia que vitaliza esse organismo. Vida é a energia que vitaliza o organismo biológico. Morre o organismo biológico, a vida prossegue. A descoberta atual do corpo bioplasmático do homem seria o perispírito? A aura, o corpo astral, confirma essa conquista de Kardec. Por tudo isso, precisávamos desta publicação. Bom, o autor
Edgar Armon. Edgar Armon, quem foi? É aí que eu começo, segunda parte do nosso programa. Eu vou falar de Edgar Armon, mas eu também vou falar um pouco. Vou falar um pouco do João Cabete, que é também lá do Vale do Paraíba. O senhor Lorena, o senhor Jesus Fredo, são os pioneiros do espiritismo. Ranieri, R.A. Ranieri, eu não sei o que é o R.A., mas é Ranieri, autor de materializações luminosas, que é lá de Guaratinguetá, mesma terra de Edgar Armon. Ah, Rubens, mas João Cabete não. João Cabete é de São Paulo, verdade. João Cabete é de São Paulo, cresceu em São Paulo, mas depois ele foi morar em Cruzeiro, aí, quase na divisa com o Rio de Janeiro, lá no Pontal do Vale do Paraíba, né? Vale Histórico chamado. E em Cruzeiro ele dedicou-se também a uma faculdade, já com 40 anos ele fez Direito, tornou-se tabelião e trabalhou no 23º cartório da cidade. Mas o importante, João Cabete, era a sua artística. Ele tocava ao violão, ele solava a música e cantava junto. Mas dizem que a maioria das composições dele foram feitas ao pé do piano. Por que dizer que a vida é triste e o mundo é mera fantasia? Felicidade não existe, o amor é hipocrisia. Por que viver nessa amargura e maldizendo a mão de Deus? Por que chorar sua desventura se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Depois a gente canta mais, tá? A segunda parte é muito bonita essa música. E vamos voltar um pouquinho aqui ao Igarapé. Eu estou mostrando a minha figura ilustre, né? A vaidade, uma vida muito forte. Eu queria mostrar esse livro aí, o Orgulho e a Honra, organizado, que é o livro dos 70 anos da USP. Estou mostrando lá, no Congresso, em 2017, no lançamento, estou mostrando de novo. Porque ele tem me ajudado. É um livro que realmente nos ajuda a todos nós. Eu fui ler aqui sobre a USP de Cachoeira Paulista, outra cidade do Vale do Paraíba, e vi a história de grandes baluartes, Nelson Lorena, Edgar Armon, de quem estamos falando, Lázaro Alves da Costa, fundou um hospital psiquiátrico. O próprio João Cabete, que lá também fundou o Centro Espírita Carmen Sinira, um trabalho social chamado SOS Fraternidade. É muito bom esse livro. Desculpe a falta de modéstia. Ele poderia ter sido melhor, estaria melhor, se todas as unidades da USP tivessem mandado uma coisa. O que não aconteceu. Então, fomos nós, eu e meu amigo Norberto, no Palio 2003, rodando o estado de São Paulo. Ele, inclusive, com um problema com a colega dele aqui. Nós lá fomos até do Pontal do Paranapanema, lá em Assis, Ourinhos, para lá de lá, até o Vale Histórico. Fomos ao norte, ao sul, ao centro, grande São Paulo. Mas, repito, o livro estaria ainda mais rico se todas as
regionais tivessem mandado material, o que não ocorreu. Cachoeira Paulista mandou documento, mandou livro de ata, até falou do livro de ata número 1, que sumiu em 1932, talvez pelo caso da Revolução Constitucionalista. Mas eu quero falar um pouquinho, então, de Garamond, porque ele escreveu esse livro, Passes e Irradiações. Escreveu outros. Escreveu sobre mediunidade, escreveu uma série que é do grupo Fraternidade, que ele fundou dentro da Federação Espírita, chamado Setor 3. Eu lembro que quem me falava muito dele era o Dr. Wilson Ferreira de Mello. Eu cresci no espiritismo na barra da calça do paletó do Dr. Wilson. E o Edgar Armond, então, ele criou uns métodos meio personalizados de apresentador, mas são válidos. Ele criou um sistema, eu me lembro que tem um livro dele que é O Redentor, mostra a cultura do povo judeu, principalmente como que era todo o ritual dentro do Templo de Jerusalém, quem eram os levitas, como é que eram aquelas colunas, onde estava o altar, antes do altar, com planta do templo. E ele também, como presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e depois também ajudou a fundar a USE, que é dele o projeto lá de 40 e poucas regras, cláusulas, ele criou a USE. O projeto dele foi o escolhido para que a USE, então, ao lado da FESP, tivesse um trabalho de unificação. A FESP atuando como nas entidades, comunidades físicas, o CPF, o Espiritismo e a USE trabalhando com órgãos, unidades jurídicas. FESP, pessoa física. USE, pessoa jurídica. E ele fala sobre passe, ele divide os passes. E nos passes quem que é passe? Quem é que é passe espiritual? Até ainda muito. Quando chega no passe espiritual, aí ele criou uma tese dele. Que há passes longitudinais, tratamento pelo sopro. O passista termina tal passe, no tal sopro. Eu conheço casos que aplicam isso mesmo. Passes transversais, longitudinais, movimento do fluido, passes circulares, imposição de mãos, concentradores de fluido, tudo com desenho. Os livros dele procurava por desenhos, ilustrações. E ele vai falando Pasteur 1, Pasteur 2. Quando você fala, vou tomar um P1, seria o Pasteur 1. Bom, tirando essas questões, que não é o objeto das nossas considerações hoje, não é. Mas ele fala das transmissões. Todos nós somos radiadores. A gente irradia. O indivíduo colocado numa posição A, mentalmente, visualiza outro indivíduo colocado na posição B. E sobre ele projeta, por exemplo, pensamentos de força, coragem e confiança. O indivíduo alvo, está na posição B, mesmo não possuindo a sensibilidade necessária para sentir as radiações que estão sendo enviadas, ele as recebe em sua mente e se beneficia dos efeitos correspondentes. Se estava enfraquecido, desencorajado, desanimado, sente-se agora estimulado, dotado de nova energia. Essa radiação, como se vê, no fundo não passa de uma transmissão telepática. E o processo se realiza de mente a mente, uma funcionando como emissora, a outra como receptora. Não é bonito? Mas o Edgar Armond, ele era chamado de comandante porque ele fez uma escola de aeronáutica. Eu não sei se é aquela escola de sargentos que tem lá em Guaratinguetá, ou se é a escola de especialistas da aeronáutica, né, em Barbacena ou aqui em Pirassununga. Perdão, Barbacena é cadete, escola de cadetes. Já em Pirassununga é escola superior de aeronáutica. Sem dizer que eles usavam uma farda,
E, e ele veio para São Paulo. Em São Paulo, ele fez de tudo. Aí voltou a Guaratinguetá em sua terra e começou a trabalhar na engenharia de estradas. Ele estava trabalhando no projeto que ligava Cachoeira Paulista até São Sebastião. Ou Guaratinguetá até São Sebastião, não sei. Eu acho que é a rodovia dos Tamoios. Para trazer o litoral norte, estava muito abandonado. Integrar o litoral norte. Veja as ideias desse homem. Ele fez muita coisa. Ele fez. Tem até um livro na biblioteca lá que eu ainda não li, a história de Edgar Armand, contada pelo seu filho. Não sei o que, Armand também. Eu falei, nossa, vou separar esse livro para a gente ler depois. Edgar Armand, portanto, merece estar na galeria dos grandes divulgadores, estudiosos, publicadores da nossa doutrina. Tá bom? Edgar Armand. Por isso que eu até pus ele numa música aqui da Uzi. Quando a Uzi fez Quando a Uzi completou 70 anos, eu estou até com o livro de 70 anos, eu também ofereci uma composição. E era seu aniversário, né? Hoje a Uzi faz anos, dia de recordação. Jaime, Romeu, Herculano, Anitta, Vinícius, Jordão, navegando águas turvas a serviço da unificação. Agora, houve um comandante convocando os irmãos. Hoje a Uzi faz anos. César, Nestor e Medir. 2 já estão no outro plano. Um ainda está por aqui. Não esqueçam, Balieiro, e ajude nossa gratidão. Com Jesus, meu irmão, então seremos unidos, todos num só coração. Muito gostoso, né? Que história é essa? Dois já estão do outro lado, ainda está por aqui. Nestor e Medir já estão muito espiritual. Você, César, ainda está por aqui. Não gostei do ainda. Muito bem. Vamos seguir? Vamos para terminar nossa live. Celesteiro do Evangelho, uma das canções muito conhecidas dele. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei
Sinto a natureza pulsando em meu viver. Sinto que as andorinhas chamam, elas cantam. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão perfumes e tantas flores. Eu não sei. Eu não sei. Aí, pessoal, acabou. Acabou-se o que era bom. Até a próxima, se Deus quiser. Com mais um A Vida Continua. Eu te espero até lá, se Deus quiser. Tchau!